Eu sou Igor Izotton, CEO da RedTex Consultoria Tributária. Nós somos uma empresa de consultoria e estratégia tributária focada no segmento de transporte de cargas. Eu vou contar um pouquinho do case Transportes Poloni, tá? Poloni é um cliente nosso já muito antigo, é uma transportadora rodoviária de cargas, localizada no Espírito Santo, no município de Conha, e é uma transportadora que cresceu demais, teve um crescimento absurdo em termos de tamanho, de faturamento, de número de veículos. É uma empresa que trabalha muito com frota própria, roda Brasil todo. E a gente sabe que o setor de transportes é um setor que tem uma das cargas tributárias mais pesadas e lida com uma tributação muito complexa, principalmente quem roda Brasil, né? Afinal, a gente vai estar lidando com várias legislações diferentes de ICMS, além de todo o restante da cadeia tributária de PIS/COFINS, imposto de renda, folha de pagamento, etc. Então, como é que foi o trabalho que a gente fez na Poloni? O objetivo do trabalho foi fazer uma revisão, uma auditoria de todos os impostos que foram pagos nos últimos 5 anos. Transporte é uma atividade que tem um leque de despesas muito grande. Então, tem despesa com funcionário, despesa com frota, com manutenção de veículo, com EPI, com seguro de carga, seguro de veículos, rastreamento, monitoramento, pedágio, carregamento, descarregamento, lona, emplacamento, IPVA, despesas administrativas, despesas para uso e consumo, e tudo isso, né, a classificação dessas despesas, elas são importantes se são despesas que geram creditamento ou não. E a gente ainda tem as situações da transportadora que, além da própria frota, ainda lida com a contratação de terceiros agregados. Então, no caso da Poloni, que foi uma empresa que teve uma ascensão muito rápida, essa empresa se viu com também um volume de despesas também muito alto, né, com variedade de despesa. Só a título de exemplo, para a gente pensar, o caminhão está rodando no Brasil e muitas vezes ele precisa de manutenção em estados diferentes. E aí você vai ter serviços de manutenção desses veículos, você vai ter compra de peças de reposição e manutenção em fornecedores diferentes, em estados diferentes e às vezes situações que não estavam parametrizadas no sistema da transportadora. Então o que acontece? Ao longo dos anos, todo esse leque de despesa, toda essa complexidade operacional aliada a uma mudança de legislação tributária faz com que isso tenha uma velocidade e uma dinamicidade que fica quase impossível o time contábil, seja interno ou externo da transportadora, acompanhar tudo isso. Então, o que acontece é que ao longo do tempo, a empresa vai deixando escapar algumas oportunidades tributárias, algumas possibilidades de creditamento, seja porque a legislação mudou, seja por uma questão mais prática e operacional mesmo, né? Um lançamento de um funcionário, né? Alguém do time fiscal tem que fazer um lançamento de uma nota, uma classificação XYZ, ou uma parametrização de um sistema, e a gente sabe que os sistemas, às vezes a empresa muda de sistema no meio do caminho, troca de contabilidade, internaliza a contabilidade ou troca de contador externo, e aí isso é mais um fator que faz com que a parte tributária acabe saindo um pouco ao controle da empresa, o que não é nenhum demérito, isso é natural, principalmente de operações que estão crescendo. Óbvio que a diretoria da empresa, num movimento de crescimento exacerbado, está preocupado com o quê? Está preocupado em vender, em atender o cliente com mais velocidade, entregar a carga dentro do prazo, em ter eficiência operacional, em ter certeza que os veículos estão com controle de frota, com gerenciamento. E assim, é natural, né? Você está crescendo, você está com mais cliente, você está faturando, é aí que você está preocupado. Depois você olha para a parte tributária. Então isso acontece muito com vários dos nossos clientes transportadores de carga. Crescem, faturam, geram resultado e pagam muito imposto. E muitas vezes pagam esse imposto errado. E geralmente o errado não é para menos, é para mais, né? Por cautela, o time fiscal, contábil, etc., vai fazer a apuração mais conservadora, né, mais tradicional possível. Resumindo, aonde que entra o nosso trabalho como Red Consultoria Tributária? A gente olha os últimos 5 anos, então o cliente compartilha com a gente todos os dados contábeis fiscais, todas as entradas, todas as saídas, os CTS emitidos, as despesas envolvidas no negócio, e a gente faz uma auditoria de base de cálculo de alíquota, a gente classifica as despesas, se são despesas operacionais ou não, despesas que geram crédito ou não, e a gente identifica, seja uma situação de mudança de legislação ou algo realmente mais operacional sistêmico, e a gente vai levantando situações em que esse imposto foi recolhido ao maior. E no final a gente coloca esse dossiê de forma bem detalhada para a diretoria da empresa, que vai avaliar aqueles pontos junto com o seu contador e decidir se daquilo que a gente está trazendo existe de fato ali um interesse em fazer a restituição desses valores ou não. Sim, claro que 99% dos casos
casos, vai existir sim um interesse em fazer essa restituição. Afinal, é dinheiro seu, é dinheiro do transportador que ficou na mesa. E tem mais um agravante, né? Assim, a gente está falando do segmento que mais paga imposto no Brasil e que nos últimos 2 ou 3 anos mais foi penalizado pelo governo em termos de carga tributária. E a gente tem reforma tributária vindo, o sistema mudando, então hoje o nosso foco com os nossos clientes transportadores é olhar de perto para a parte tributária e não deixar nenhum real na mesa. Qualquer centavo que tenha sido pago a mais nos últimos 5 anos, nosso objetivo é levantar e trazer para o nosso cliente. Quero voltar um pouquinho agora no caso Transportes Poloni, é uma empresa de grande porte, cresceu muito, aumentou o número de veículos. Toda essa história que eu contei para vocês aconteceu na Polônia. E ali a gente teve um case de muito sucesso, já é nosso cliente há mais de 5 anos e todos os anos a gente refaz essas análises e dentro do nosso próprio cliente, que nós recém revisamos, auditamos, quando passa-se 1 ou 2 anos, nós identificamos novamente novas possibilidades de restituição, porque a gente já está falando de novas mudanças de legislação, novas parametrizações de sistemas. Então, assim, olhar para a parte tributária de perto de uma transportadora é essencial para que a gente seja mais competitivo. E transporte não tem jeito. Muito do jogo é disputa de preço com o cliente. Então, se a gente consegue ter a parte tributária mais eficiente possível, isso vai traduzir em lucratividade e também preço. Aí fica a seu critério como diretor, como dono de uma transportadora, em botar mais dinheiro no seu bolso ou colocar isso no seu preço e ser mais competitivo.